Microsoft Word é um editor de textos ricos em recursos. Nele se pode personalizar a área de trabalho, inserir figuras, criar índice, entre outras tarefas. Agora vamos ver como abrir o Microsoft Word. Clique no botão Iniciar na barra de tarefas. Leve o cursor até Programas e o posicione sobre o mesmo. Em seguida se abrirá um novo menu. Vá até Microsoft Office e posicione o cursor sobre ele. Em alguns menus, encontraremos direto a opção Microsoft Word. Clique em cima da opção Microsoft Word para abrir o programa. Ou podemos abrir o programa pelo atalho na área de trabalho, dando 2 cliques em cima do ícone. Esta é a janela principal do Microsoft Word. Quando abrimos o Microsoft Word, ele pode aparecer com sua área de trabalho vazia. Para abrirmos uma nova página, faremos o seguinte. Leve o mouse até a barra de menus e clique na opção Arquivo. Após, clique na opção Novo. Ou na barra de ferramentas padrão, clique no ícone Novo, que possui a forma de uma folha de papel. Vamos conhecer a barra de formatação do Microsoft Word. A opção Estilo serve para definir os padrões. Mostra o nome da fonte que se encontra em uso. No menu Fontes, escolhemos o tipo de letra para digitar o documento. Mostra o tamanho da fonte que está em uso. Em tamanho de fonte, variamos o tamanho da letra para destacarmos títulos, subtítulos ou determinadas palavras. Esta opção ativa o efeito negrito. Esta opção ativa o efeito itálico. O sublinhado coloca uma linha embaixo das palavras quando estiver acionado. A opção alinhamento à esquerda alinha o texto à esquerda. A opção centralizado alinha o texto no centro da página. A opção alinhamento à direita alinha o texto à direita. A opção justificado organiza o texto para que este se distribua uniformemente pelas margens da página. A opção numeração permite colocar marcadores em forma de números no início do parágrafo. Coloca marcadores em forma de ícones no início de cada parágrafo. O Word nos possibilita trabalhar com bordas dentro dos textos. A opção realçar permite que destaquemos partes do texto como se fosse uma caneta marca-texto. Com esta opção, podemos mudar a cor da letra que estamos escrevendo e escrever um texto todo colorido. Vamos conhecer agora alguns dos ícones da barra de ferramentas padrão e o que fazem. Ao clicar no ícone novo, o programa abre um novo documento em branco. O ícone abrir abre uma janela a qual nos dá acesso a documentos e pastas salvas. O salvar é uma maneira rápida de salvarmos o documento que estamos trabalhando. O imprimir imprime automaticamente o documento que se encontra aberto. Com visualizar impressão, podemos pré-visualizar o documento antes de ser impresso. A opção Ortografia e Gramática permite que verifiquemos erros de ortografia e gramática do documento. O Recortar retira do documento tudo que estiver selecionado. O Copiar faz uma cópia exata do que estiver selecionado, permitindo que este possa ser colocado em outro lugar do mesmo ou em outro documento. O Colar cola em qualquer parte do documento palavras, textos e figuras que tenham sido copiadas. O Pincel permite capturar as configurações de uma determinada fonte selecionada e transferi-las para a palavra desejada através de um clique em cima. Esta opção permite desfazer as últimas ações realizadas. Esta seta permite refazer as últimas ações desfeitas no documento.
Abre uma janela que auxilia a criar links dentro do documento. O inserir tabelas e bordas permite escolher o tipo de tabela, bordas, posição, cor, fundo e a opção do desenho da tabela. Insere uma tabela pré-pronta, onde podemos escolher o número de linhas e colunas. Permite importar planilhas de tabelas prontas do Microsoft Excel. Permite criar ou inserir textos em forma de colunas. Ativa a barra de edição de desenho. Modifica o layout de exibição da janela principal. Mostra todos os espaçamentos do documento. OBS. A marca não aparece na impressão. Permite ajustar em porcentagem a visualização do texto conforme necessidade. Ativa o assistente do Office, onde se pode digitar dúvidas para a pesquisa. Ela é uma animação gráfica que pode ser personalizada. Esta opção permite organizar em ordem alfabética crescente as palavras que se encontram em lista ou em uma tabela dentro do documento. Na barra de menu, encontramos todas as funções do Word em forma de menus. Em algumas versões do Word, encontramos a opção de salvar o documento em HTML, como página da internet. Em configurar a página, podemos modificar as margens da folha, o tamanho do papel e o layout da página. Nesta parte, encontramos os últimos documentos abertos no programa. Quando for preciso selecionar todo o trabalho para uma formatação, reorganização geral, como unificar o tipo de fonte, basta escolher a opção Seleciona Tudo, para todo o documento seja selecionado sem risco de faltar alguma parte e sua alteração se torne bem-sucedida. A opção Localizar nos permite encontrar dentro do texto qualquer expressão desejada. Com a opção Substituir, podemos encontrar dentro do texto qualquer expressão palavra e substituí-la por outra que desejarmos. Mostra uma lista com todas as barras de ferramentas com que o Word pode trabalhar, como padrão, formatação, autotexto, banco de dados, contar palavras, desenho, estrutura de tópicos, mala direta, figura, Word Art, entre outras. Ativa ou desativa as réguas da janela. Ativa e desativa campos para cabeçalho e rodapé. Com esta opção, inserimos quebra de página, de coluna, entre outras dentro do documento. Encontramos as opções de inserir figuras do clip art, do arquivo, autoformas, word art, gráficos, entre outros elementos dentro do documento. Permite trabalhar com caixas de texto independentes. Em fonte, encontramos a janela de formatação para o tipo de fonte, espaçamento dos caracteres e efeitos de texto. Abre a janela de formatação de parágrafo, onde encontramos as opções de formatar recuos, espaçamentos e quebras de linhas e de páginas. Abre a janela de formatação de colunas, onde encontramos as opções de formatar colunas pré-definidas, número de colunas e largura de espaçamento, podendo também escolher se as mudanças ocorrem em todo o documento ou a partir daquele ponto em diante. A opção Contar Palavras nos permite saber o número total de páginas, palavras, caracteres, parágrafos e linhas de documento. Em tabela, podemos inserir e formatar as propriedades das tabelas do documento. Com a opção Organizar Tudo, podemos visualizar mais de um documento por vez.
Divide a área de trabalho em duas partes iguais e em cada uma delas uma cópia do texto. Aqui encontramos os nomes dos documentos que se encontram abertos. Aqui encontramos as opções de ajuda do Microsoft Word. Todos os textos que escrevemos no Word podem ser reorganizados, formatados conforme nossa necessidade. Escreva uma frase ou uma palavra. Selecione a frase ou a palavra e na opção Tipo de fonte, escolha uma nova fonte para seu texto. Na opção Tamanho de fonte, escolha um ou outro tamanho para sua letra. Com a opção Cor da fonte, podemos deixar o texto ou as palavras de cores diferentes. Com a opção Negrito, podemos destacar todo o texto ou partes dele, deixando estas mais escuras. Com as mudanças realizadas no texto, ele ficou assim. Ainda podemos fazer mais alterações nele. Selecione novamente o texto. Clique na opção Itálico. Ele deixará a letra do nosso texto inclinado, independentemente da fonte que estivermos usando. Escolha agora a opção Sublinhado. Ela permite que colocar uma linha sobre a palavra ou frase. Nas opções de alinhamento, escolha uma nova disposição na página para o texto ou palavra. Com as últimas alterações, o texto ficou assim. Também podemos utilizar o efeito da caneta marca-texto. Para isso, selecione a palavra do texto. Vá até a opção Realçar e escolha uma das cores na paleta de cores. Depois de termos digitado nosso texto, vamos agora salvá-lo em uma pasta no computador. Vá até o menu Arquivo e clique sobre ele. Escolha a opção Salvar como, se for a primeira vez que estiver salvando o documento. A janela de Salvar como será aberta. Use o botão um nível acima para trocar de diretório, indo para um que você saiba onde fica. Ou você pode usar o menu da janela Salvar como para encontrar a pasta onde queira guardar seu documento. O melhor lugar para salvar os documentos é na pasta Meus documentos. Para abri-la, dê um duplo clique sobre o nome. Se o computador não for seu, ou se você preferir, pode criar uma pasta com seu nome dentro da pasta Meus documentos. Para fazê-lo, leve o cursor até o ícone Criar nova pasta e clique sobre ele. A janela Nova Pasta abrirá. Digite o nome para sua pasta. Este pode ser seu ou outro que seja fácil de lembrar. Após, clique em OK para confirmar sua operação. A pasta está criada. Para abri-la e salvar o documento nela, dê um duplo clique ou, nada, clique em Abrir. A pasta se abrirá. Digite um novo nome para seu trabalho. Normalmente o Microsoft Word utiliza como nome do arquivo a primeira frase do documento. Clique em Salvar para que seu documento fique salvo na pasta. Se o trabalho já foi salvo ou ele foi aberto de alguma pasta, você pode salvá-lo de uma forma mais rápida. Vamos conferir. Basta abrir o menu Arquivo e clicar na opção Salvar. O computador salvará automaticamente o documento na sua pasta de origem. Ou clique diretamente no ícone Salvar da barra de ícones, que o processo anterior se repetirá. Agora só falta fechar o trabalho. Para isso, clique no botão Fechar na barra de títulos. Para abrirmos o mesmo arquivo ou um outro, na barra de ícones, clicamos sobre o ícone Abrir.